fiel e grandioso. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por tão grande graça que nos fornece, que nos concede hoje, de anunciar o Evangelho. Nesse culto maravilhoso, glorificamos ao Senhor, porque sabemos que Ele se faz presente. E coisa boa é o homem estar na presença de Deus. Coisa boa é o homem confiar, ter fé, praticar, exercer essa fé na presença do Senhor. Amém? Amém. Deus me dera uma palavra num culto de ensinamento, um culto doutrinário, né? E Deus me dera essa palavra nessa terça-feira, que está no livro dos Gálatas, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham pelo YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, se possível, pegue um exemplar bíblico. Se possível, pegue a Bíblia e acompanhe a leitura. Deus tem uma palavra no teu coração. Amém? Amém. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma nenhum corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entrado a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeições, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aquele que pareciam ser alguma coisa, qual tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes de que alguns tivessem chegado da parte de Pedro, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme o Evangelho, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como o judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne é justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo
nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma, nenhuma, porque se torna eficaz aquilo que destruí, constituí-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi um pouquinho longa, mas Paulo tinha um contexto extremamente importante, sumamente importante para os Gálatas. Glória a Deus. Nós sabemos que o ministério de Paulo foi cercado por muitas perseguições. Verdade. Nós sabemos que as palavras de Paulo também foram muito eficazes. Sabemos que o Espírito de Deus era com Paulo. Sabemos que as revelações e as cartas, as 13 cartas do Novo Testamento que Paulo escrevera, não vira dele, não foi origem dele, não foi origem humana, não foi origem de homem, mas foi revelada pelo próprio Cristo sobre a vida de Paulo. E nós sabemos que essa carta escrita de Paulo aos Gálatas mostra uma preocupação. Qual preocupação, pastor? A preocupação das pessoas darem crédito a outro evangelho. Como assim, pastor? Sim, havia alguns judeus que que se diziam ser convertidos a Cristo, ter fé em Cristo, mas ainda pregavam sobre a circuncisão. Ainda expressavam aos Gálatas sobre o ato de circuncidar-se ou amar, o selo da promessa da lei. E diziam, se não houver circuncisão, não há nenhum tipo de salvação sobre a vida de vocês. Sabe que Paulo, no capítulo 1, no versículo 6, ele já começa a indagar no início dessa carta, dizendo, olha, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Tradução, eu me admiro que tão rápido vocês abriram mão do evangelho de Cristo e começou a dar crédito em outro evangelho. Abriu mão da graça de Jesus e começou a dar crédito a outras falácias, a outras pessoas. Entenda, o evangelho de Cristo aos Gálatas estava sendo conturbado por pessoas que se diziam irmãos em Cristo, mas estavam tentando introduzir a lei, costumes, liturgia do Velho Testamento, liturgias mosaicas, leis mosaicas que já tinham sido abolidas, já tinham sido anuladas pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Paulo estava ali para ministrar e para expressar que o tempo da graça era tipo, que o tempo da lei tinha se extinguido e que Cristo cumpriu a lei, mas colocou a graça no lugar. Glória a Deus. Começou a dizer que a justificação não vinha pela lei, mas a justificação vinha pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas isso foi colocado em dúvidas. Entenda, Paulo, ele tinha sido alcançado pelo Evangelho em Damasco. Ele tinha sido alcançado por Cristo. Ele saiu de Damasco e ele foi para a Arábia. Ele passou lá 3 anos. Depois ele voltou novamente para Damasco. E depois de 3 anos ele foi a Jerusalém e se encontrou com o apóstolo Pedro. Aleluia. Ficou 15 dias do lado do apóstolo Pedro. As pessoas já diziam, Paulo, quem era Saulo? Aquele que no passado perseguia, no passado era exagerado com o cumprimento da lei das leis judaicas, era extremo e conservador.
a todas as doutrinas, aquele que nos açoitava, nos prendia, nos perseguia, até nos matava, e esse mesmo Saulo, ele foi convertido. Então a fama de Saulo estava chegando aos ouvidos das pessoas que ele era um novo homem, que ele anunciava o Evangelho de Cristo, e que o Espírito de Deus era sobre a vida dele. Aquilo ali encheu o coração do povo, mas Paulo, ele foi chamado a levar o Evangelho não para os judeus, ele foi chamado para levar o Evangelho para o povo fora de Jerusalém, fora dos judeus, para os gentios, para as outras nações, para os outros povos. Nós vemos que Paulo, ele levou o seu ministério de uma forma muito intensa para outras regiões. Se pegarmos o capítulo 1 de Gálatas, no versículo 21, diz que ele depois foi Paulo às partes da Síria e da Cilícia. E quando nós vamos falar sobre os Gálatas ou sobre a Galácia, nós temos que lembrar ou que entender que não era uma cidade a Galácia, não era um território, não era um estado, não, era uma região. A região das galáxias, elas abrangiam várias cidades. Ela abrangia Antioquia, Icônia, Derbe, Listres, e em todas essas cidades Paulo anunciou o Evangelho. Em todas as cidades, Paulo pregou a Cristo. Em todas as cidades, ele colocou eficaz o Evangelho de Cristo. Ele ganhou almas, ele levou o Evangelho a muitos, e muitos creram. Mas as perseguições foram tão intensas no sul da Galácia, que quando ele viu que a situação ficou extrema, que a perseguição ficou extremamente difícil, ele tentou fugir, mas foi pego. Ele foi apedrejado. Ele foi retirado da cidade de Listra de uma forma que parecia estar morto. Tradução, foi perseguido de uma forma extrema. Ele ficou em todo esse percurso, em todo esse período afastado. Mas ele já tinha colocado Cristo, a semente, o Evangelho, a palavra, a terra era fértil, muitos acreditaram, já tinha se formado igrejas. Paulo foi o fundador dos grandes ministérios, foi o fundador das grandes igrejas, foi o fundador da extensão e do progresso da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo aos gentios. Mas Pedro ficou a pregar para os judeus em Jerusalém, para os circuncisos, para aqueles que já tinham a marca, a aliança da promessa. O intuito de Pedro era ganhar aqueles que eram da casa, e Pedro os que estão fora da casa. Aleluia. A Bíblia fala, aqui no primeiro versículo que nós lemos no capítulo 2, que Paulo ali ficou 14 anos fora de Jerusalém. Nesses 14 anos, ele estava entre a Ásia e a Cilícia anunciando o Evangelho. Aleluia. Ele distribuiu em várias cidades, em vários locais, o Evangelho de Cristo, ganhou almas, fundou ministérios, e aonde ele foi, as poderosas mãos do Senhor eram com ele. Glória a Deus. 14 anos depois, Deus lhe revela que ele tinha que voltar para Jerusalém. 14 anos depois, ele volta para Jerusalém e vem também com Barnabé. Aleluia. Entenda, naquele meio tempo da sua conversão, há 14 anos depois pregando o Evangelho, ele tinha visto somente Pedro em Jerusalém por 15 dias. Ele conheceu dos apóstolos só Pedro. Não havia intimidade nem proximidade, ele não tinha aprovação. Todos só ouviam falar sobre Paulo, que estava levando o Evangelho a todos os incircuncisos, a todos os gentios. Aleluia. E a Bíblia fala que nesse contexto surgiu ali pessoas. O versículo 4 do capítulo 2, nos mostra mais ou menos o que estava acontecendo naquela região. Versículo 4 diz assim, do capítulo 2 de Gálatas: e por causa dos falsos irmãos. Meu Deus. E por causa de quem? Dos falsos irmãos, que estavam entrando no ambiente, entrando nas igrejas, entrando na comunhão com os que estavam sendo libertos, para saber ou para espiar, para entender qual era a liberdade do Evangelho. Meu Deus. Porque para eles tinham um Evangelho cheio de liturgia,
cheio de obrigações, cheio de holocaustos, de leis. Mas o Evangelho de Jesus veio com um Evangelho simples. Veio com o Evangelho de acreditar. Veio com o Evangelho de ser salvo por confiar na graça, no favor que não merecemos. Aleluia. E aquilo causava estrondo, causava discussões, causava atritos. E eles estavam tentando justamente implantar esse tipo de pensamento. Que se você não fosse circuncidado, você não alcançaria a salvação. Tentaram inclusive colocar Paulo em xeque-mate. Não, esse homem não pertence aos apóstolos. Esse homem não pertence aos 12 representantes, seguidores de Cristo, aos 12 que foram instituídos apóstolos por Cristo. Esse homem, na cabeça de muitos, esses falsos irmãos, estavam colocando dúvida sobre o ministério, sobre o caráter e sobre o evangelho que Paulo pregava. Mas Paulo se defende da seguinte forma: esse evangelho não é o meu evangelho, não foi criado, não foi vindo, não foi de natureza de homem e nem de natureza humana. Esse evangelho foi me revelado pelo próprio Jesus. E ele começa a repreender o povo e dizer: olha só, se via outra pessoa lhe pregar um outro evangelho, um outro homem anunciar um outro evangelho, ou mesmo que seja um anjo vindo dos céus anunciar outro evangelho que não seja esse, toma por maldição, leva por anátema. Entenda, as pessoas estavam colocando dúvidas no seu coração. E Paulo fala para eles: olha só, eu não minto, eu estou aqui. Eu não minto, eu estou aqui para anunciar a verdade desse evangelho. Eu estou aqui porque Cristo me deu essa revelação. E é eu quem tenho que mostrar. E vocês têm que entender a sujeição dos frutos desse evangelho. Glória a Deus. Entenda. Aleluia. As pessoas colocaram em dúvida até aqui Pedro, Tiago e João. Esses eram considerados a coluna dos apóstolos, a coluna do evangelho, o alicerce do evangelho, os principais líderes, os principais cabeças. Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha se apresentado, já tinha instruído, Jesus voltou ao Pai, já tinha cumprido a promessa do Espírito Santo. Os homens estavam cheios e repletos, mas no início de todo aquele evangelho, no início de todos aqueles ministérios, no início da divulgação, foi dividido. Então os apóstolos ficaram com os judeus, os circuncidados, mas Paulo foi escolhido no ventre da mãe para levar, anunciar o Cristo que o escolheu a todos os gentios, a todos que não faziam parte daquele grupo. O evangelho se expandiu sobre a face da terra e chegou até nós pela ação primordial e inicial de Paulo. E eles tiveram que entender que a graça que foi outorgada para eles como apóstolos, como os 12, também foi outorgada eficazmente sobre a vida de Paulo. E quando Pedro, Tiago e João reconheceram, a Bíblia nos ensina que eles estenderam as mãos e fizeram uma oração e reconheceram o apostolado de Paulo e também de Barnabé. E também de Barnabé. Houve reconhecimento. Tiveram que entender que Paulo não estava só, que Paulo não falava de si, e que todos os sinais, prodígios e os ensinamentos e palavras de Paulo vinham do próprio Deus. Glória a Deus. Mas entenda, no mesmo instante que Paulo foi reconhecido por Pedro, Tiago e João, começou ali um atrito, e o conteúdo da história nos mostra o caráter de Paulo. Glória a Deus. Quando você é reconhecido pelas pessoas que mais têm o reconhecimento ministerial, os seguidores de Cristo, representantes de Cristo, seria um ponto de se gloriar, seria um ponto de se agradar. Mas entenda, Pedro começou a agir de uma forma estranha. Pedro, no versículo 11, Pedro, ele começou a se apresentar com uma certa hipocrisia. Meu Deus. Quando ele entra em Antioquia,
Ele foi repreendido frente a frente, cara a cara, no meio de todos, por Paulo, porque suas obras são reprovadas. Em que sentido? O versículo 14 nos lembra muito bem. Diz que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação, pela cena artística, pela falsidade de Pedro. Não só ele, mas alguns judeus. Olha aí. E qual era a dissimulação? Qual era a obra reprovada? Paulo, enquanto estava longe dos judeus, não ficou a ele o cargo de pregar o evangelho de Cristo aos judeus. Paulo, quando estava longe dos judeus, vivia como os gentios. Mas quando chegou Tiago e os judeus com ele deu uma esquivadinha e começou a se afastar devagarzinho dos gentios e passou a estar do lado dos judeus. Paulo enxergou aquilo como uma ação errônea, com que Pedro estava mostrando uma coisa, mas não estava vivendo. E ele levanta no meio de todos e fala: Pedro, por que você, sendo judeu, vive como gentios? Mas quando os judeus chegam, você quer obrigar, ou ensinar, ou instruir os gentios a serem como judeus. Que coisa é essa? Meu Deus. Se nós formos Eita, Jesus. entender ou traduzir para os dias de hoje, está acontecendo da mesma forma. Meu Deus. Ainda existem paulos de caráter, de palavras firmes, com verdade no tom da voz, com verdade na autoridade da repreensão. Aleluia. E olha para as pessoas como Pedro, que dentro da igreja são judeus, são aprovados pelos judeus. Os judeus representam os dias de hoje os crentes dentro da igreja, os que se dizem salvos, os que têm a carteirinha de membro, os que têm compromisso dentro da igreja, os que têm uma rotina ministerial. Então Pedro, aos olhos dos judeus, era aprovado. Mas Paulo via que as obras de Pedro estavam já confusas. Meu Deus. Eles tiveram que reconhecer a graça de Deus sobre a vida de Paulo. E achou que o reconhecimento de Pedro, Tiago e João, que era considerado os principais dos apóstolos, o alicerce dos apóstolos, o reconhecimento dele não daria a ele outra ação a não ser grato e se calar. Mas Paulo era diferente. Aleluia. Paulo mostrava que é pelos frutos que conhecemos as árvores. Paulo, no meio de todos, sem pensar duas vezes, ele faz a pergunta: que história é essa? Dentro da igreja você é crente, mas lá fora você vive como ímpio, como gentios. Meu Deus. Dentro da igreja você é aprovado, Olha aí. mas lá fora suas ações são reprovadas, mas querem ir lá para o ímpio falar para eles viverem como os crentes. Meu Deus. Mas você está vivendo como ímpio, Papai. está vivendo como um incircunciso, ensinando o incircunciso a ser cristão, o ímpio a ser crente, o que está lá fora no mundo a se voltar a Cristo e entrar na igreja e congregar. Mas as suas ações, as suas obras, os seus atos estão igualzinho do mundo. Meu Deus. Entenda, não foi uma palavra qualquer e não foi para uma pessoa qualquer. Nos dias de hoje nós vemos esse mesmo tipo de corrupção. Os judeus estão contaminando com as suas liturgias e leis. Quando eles falam sobre a circuncisão, é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas achando que são judeus, Meu Deus. que têm os mesmos direitos ou os mesmos chamados que o povo escolhido. Nós vemos que o povo que está como gentil, que foi salvo pela graça, através do evangelho simples de Jesus, nós vemos que as igrejas de hoje, muitas estão buscando a lei, estão buscando a liturgia, os costumes judaicos do período da lei mosaica, da Torá. Estão destituindo, estão destruindo, estão abrindo mão da sua fé na morte de Jesus na cruz do Calvário. Que é um exemplo. Quantas vezes você entra nas igrejas e encontra nas igrejas aqueles castiçais, ou encontra nas igrejas a arca da aliança,
Igrejas famosas como a Universal do Reino de Deus tem uma Arca da Aliança enorme. E não só ela, muitas outras igrejas. Meu Deus. Institui-se que essas ações representam a glória de Deus dentro da igreja, que é uma simbologia aprovada pela Bíblia, e não é. Pessoas que estão nos dias atuais querendo ser judeus ou viver as liturgias deles de uma forma tão grande, que estão usando quepá, ou que estão usando barba, ou que estão usando vestes compatíveis, aqueles mantos, aqueles... Sabe, são coisas que a Bíblia não aprova. São coisas, esses costumes, essas ações não têm valor aos olhos de Deus. Verdade. O circunciso ou incircunciso perdeu o valor aos olhos da graça, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, mas tem base bíblica? Isso tem. Eu estava observando esse negócio de Arca da Aliança. Eu falei, mas Jesus, esse negócio está certo. Se vivemos no tempo da graça, que história é essa de Arca da Aliança? Se tornou um culto, uma idolatria, a uma arca montada, feita por mãos de homens, que nós sabemos que não tem ali as tábuas dos 10 mandamentos escritas por Deus, que essa representatividade era a época da lei no deserto, em tendas, que já não tem a eficácia. Hoje nós confiamos na presença de Deus, porque confiamos que Jesus pagou o preço no Calvário, morreu em nosso lugar, se apropriou das nossas maldições, da nossa condenação, para que nós possamos se tornar novamente filhos de Deus, se unir novamente ao Senhor, como Ele expressa em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Entenda, não depende mais de liturgia, de costumes, de ações. Mas pastor, tem base bíblica? Isso tem. Aleluia. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Olha só. Capítulo 3, versículo 16. Estamos falando referente à idolatria ou à postura de igrejas que ainda estão colocando a Arca da Aliança. Está sendo seguida, apoiada e imitada por muitos ministérios, porque alguns dos grandes põem. Como os judeus que Paulo fala aqui, no passado vocês tinham crédito, tinham moral, eram outras pessoas, eram reconhecidas, mas depois que Jesus, que Cristo morreu no Calvário, perdeu essa eficácia. Para mim não pesa mais o conteúdo. Deus não leva em consideração o homem, o caráter do homem. O que ele leva em consideração é o sacrifício de Jesus. Ele quer saber o que você é, a fé que você tem, que você exerce vivendo através do sacrifício de Jesus. Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz assim, ó: e sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se tirar a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Em algumas traduções, a tradução da King James, por exemplo, o finalzinho do versículo está dizendo assim, ó: e tão pouco fará outra arca. Meu Deus, olha aí. A própria palavra nos ensina, Jeremias nos alerta, nos admoesta, nos exorta, que não é do agrado do Senhor que a pessoa volte a fazer, volte a pôr no coração, volte a visitar, volte a idolatrar, se torna uma idolatria. Meu Deus. Dentro das igrejas. Quando se fala sobre circuncisão, que eles estavam tentando lançar, dizendo que se você não se circuncidasse, se você não tivesse o selo da circuncisão, você não herdaria a salvação. Se nós pegarmos aqui o próprio livro de Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim, ó: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, tem poder algum, mas sim o crer em uma nova criatura. Aleluia. Entenda uma coisa, o homem que vive ainda na ação litúrgica da lei, ele está abrindo mão, apostatando-se da fé,
e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. As pessoas estão vivendo isso, e estão deixando não só liturgias atrapalharem, mas confundirem a mente de muitos, a ponto das pessoas perderem a fé no que é correto. E Paulo nos admoesta, Paulo nos exorta, nos lembra. Não precisa nem ser um homem, se o próprio anjo do Senhor é anjo dos céus, não é demônio, não é anjo do inferno, não é um apóstolo, não é um outro pregador de renome, é o próprio anjo vindo da parte do Senhor dos céus, descer, se manifestar à igreja, se manifestar ao ministério e pregar uma palavra, um evangelho que não for esse, não considere. Pelo contrário, acarrete no seu coração isso como maldito, como anátema. Olha como é importante a verdade desse evangelho, para que não se destoie, para que não se contesta, para que não tome um caminho errado. Aleluia. Para que não viva uma fé errada. As pessoas estão se deixando levar. Meu Deus. Hoje, muitos estão acrescentando dentro da palavra de Deus, muitos também estão tirando dentro da palavra de Deus o conteúdo espiritual de algumas normas, de algumas disciplinas, de alguns valores. Verdade, meu Deus. As pessoas esquecem. Aleluia. Que aos olhos de Deus nada passa. Aos olhos de Deus nada se camufla. O ministério de Paulo, a revelação de todos os livros, dos 13 livros que Paulo escreveu na Bíblia Sagrada do Novo Testamento, não foi reconhecido por homens, não foi instituído, não foi revelado, não foi exposto vindo da natureza humana. Meu Deus. Ele fala, ele expressa com clareza: eu não minto. Se você pegar o capítulo 1 de Gálatas, o versículo 20, diz assim: olha, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que não minto. Meu Deus. Estas palavras não são minhas, essas palavras são do próprio Deus. Foi Cristo que o revelou. Aleluia. E nós vemos que as pessoas, mesmo pessoas que estavam instruídas, que foram ganhas para Cristo por Paulo, como Barnabé, que era um homem de Deus, era um homem poderoso em palavras e em sinais, estava andando reconhecido como o apóstolo. Quando nós pensamos, entendemos o que representa a palavra apóstolo de Cristo, o apostolado, segundo a Bíblia, só é reconhecido para aqueles que viram Jesus em carne e osso, acompanharam o ministério de Jesus em carne e osso. Essas pessoas são reconhecidas como apóstolos. Tirando as pessoas que não viram presencialmente, não há apostolado. Meu Deus. E muitos estão colocando liturgias que qualquer pessoa está sendo consagrada apóstolo. Meu Deus. Não é bíblico. Olha aí. Sabe, ensinamentos que estão sendo instituídos por liturgias passadas, agregadas e não são aprovadas. Entenda, quando Paulo olha e fala assim, no versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, ele diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Também temos também crido em Cristo Jesus, que para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras, porquanto as obras da lei, nenhuma carne será justificada. Meu Deus. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus. A nossa fé está na ação de amor poderosa na morte de Jesus. A apropriação de Jesus no momento da morte, na cruz do Calvário, mostra o quanto a justificação é válida aos olhos de Deus. Alguém teria que pagar esse preço, e esse preço teria que ser pago com sangue. Se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, teríamos nós que morrer, teríamos nós que se entregar para os nossos pecados. Mas Jesus, ele pagou esse preço, e por ele ter pago esse preço,
Ele nos justifica perante Deus. Nenhum espírito maligno, acusador, apontador pode chegar àqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. As pessoas que não vivem esse testemunho, que estão dando crédito a outras doutrinas, às outras palavras, às outras liturgias, achando que a lei vai justificar, que as suas obras são aptas para a sua salvação, que o seu crédito, a sua moral, o ato de ser conhecido, o ato de ser aprovado pela sociedade, pela humanidade, ele está lhe dando o aval, o crédito suficiente para entrar nos céus. Se não for pela graça, não interessa as suas obras. Se não for pela graça, não interessa o tempo da lei. Imagina se a lei fosse ativa até hoje. Meu Pai, misericórdia. Como é que seria? Olho por olho, dente por dente? Se pegasse e sacrificasse um animal? Como é que seriam as liturgias? Quantas pessoas estariam sendo mortas? Não haveria mais animais na face da terra por tantos pecados que seriam oferecidos como holocausto. O derramamento de sangue animal seria uma coisa, sabe, absurda. Verdade. Então nós vemos que tem situações que a Bíblia nos mostra, que Paulo nos mostra com clareza, que não é a lei que justifica, não é o Velho Testamento que justifica, não é as suas obras que justificam, não é o teu ser, sabe, a pessoa, o teu ego que expressa que está apto, capaz, não é. Não é tempo de igreja, não é carteirinha de igreja, não é carta de igreja. Verdade. Não é nome aprovado na mídia, não é reconhecimento da sociedade. Nós somos pecadores, frutos do pecado, temos a descendência de Adão. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A ação da graça de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Nos dá a fé na graça para a salvação. Aleluia. Quando ele olha, louvado seja Deus. Quando ele olha no versículo 18 do capítulo 2 de Gálatas, ele olha e fala assim, ó, porque se torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Se eu destruir a lei, o tempo da lei, as ações da lei, as obras da lei em minha vida, mas se eu tornar a edificar essa mesma ação do passado em minha vida, eu não sou salvo, eu sou um homem perdedor, transgressor, pecador. Eu não dou crédito, eu não valorizo o sacrifício de Jesus. Morreu na cruz do Calvário em vão. E não é essa a verdade. Em contrapartida, ele expressa a verdade do que é o caráter e a história, a vida dele. Versículo 20 do capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo. Tradução: eu já morri para este mundo como Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu estou crucificado para esse mundo como Jesus foi crucificado em meu lugar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Oh, não vivo mais eu, olha aí, mas Cristo vive em mim. E reconheço que foi na cruz do Calvário que ele se entregou por mim. Jesus. Aleluia. As minhas ações, as minhas obras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu andar, o meu testemunho, o meu caráter, as minhas obras, o meu ser, testificam e glorificam o testemunho de Jesus em toda a história do meu ser. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e vivo na minha carne para glorificar a Deus pelo seu testemunho na cruz do Calvário. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não dá para mudar isso. Não dá, entenda, cada um no seu quadrado. O povo de Israel é o povo escolhido. O povo de Israel tem as suas peculiaridades com Deus. O povo de Israel é a menina dos olhos, é a nação eleita. Foi com o povo de Israel que começou as promessas lá com Abraão, sendo o pai da fé. Nós fomos alcançados não por méritos, não há nada que institua na Bíblia que nós somos como o povo de Israel, a não ser a graça que nos alcançou por intermédio do testemunho da vida e do ministério de Paulo. O Espírito de Deus revelou e
Paulo a Jerusalém para alertar, Aleluia. para ser reconhecido, Olha aí. para ser verdadeiramente instituído apóstolo de Cristo por Pedro, Tiago e João. Aleluia. Para que não houvesse dúvida sobre aqueles falsos irmãos que estavam lançando liturgias passadas. Imagina se eu lanço da minha vida regressa, do meu passado, do meu testemunho mundano, pecador, de um homem ímpio no mundo, se eu lanço os meus costumes dentro da minha vida nos dias de hoje. São caminhos de morte, parece que são caminhos bons, mas são caminhos que levam o homem à morte, ao pecado, a se isolar de Deus. Paulo está especificando, isso não pode te justificar. Não deixa o mundo entrar na igreja, não deixa o mundo entrar na sua vida, não deixa o mundo entrar no seu ministério, não deixa o mundo entrar na sua família, no seu lar, na sua história. Oh, Deus poderoso. Viva por Cristo, viva para Cristo, glorifique o nome de Jesus com o seu testemunho de vida. Glória a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Creia. Deus fiel, todo-poderoso. Em nome de Jesus, creia. Aleluia. Não há outro caminho. O Senhor continua sendo a nossa verdade. Não há outros valores da palavra. Não há outra instituição que não seja Cristo Jesus, que possa nos levar à salvação. Deus nos deu a graça de teu Filho padecer no Calvário. Temos que valorizar, porque senão, como diz o último versículo encerrando, versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas, não aniquilo a graça, eu não anulo, eu não acabo, eu não destruo a graça de Deus, porque se a justificação provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, à toa. Não teve valor em sua morte. Se a lei nos justifica, se a lei continua ativa, e se a lei tem algum poder, Jesus morreu à toa na cruz do Calvário. É por isso que ele diz, eu não aniquilo, eu não acabo, eu não destruo com a graça. É pela graça que somos salvos. É crer nessa graça, é crer nesse amor de Deus, é crer nesse sacrifício de Jesus, é crer na orientação e na instrução do Espírito Santo que mora em nós, que vive em nós, que nos guia no caminho dos valores do Senhor. Não deixa, em nome de Jesus, que os seus pés se desviem para a direita ou para a esquerda. O caminho que leva a Deus é o caminho dessa verdade. Aleluia. Erramos por não examinar as Escrituras. Verdade. Meu Pai. Erramos por não viver as Escrituras. Erramos por ser ouvinte e não praticante. Olha aí. Erramos por não ter intimidade em oração. Erramos por não ter intimidade com a palavra. Porque às vezes, quando não conhecemos, qualquer um fala qualquer coisa sobre a Bíblia e te induz, e te conduz, e te manipula, e te toma para cá, toma para lá, te afasta da verdade. Quantos falsos profetas, quantos falsos cristãos, quantas liturgias. Nós vemos homens vestidos com pano de saco, com barba, com quepar, falando que é de Cristo e que são a herança como os judeus têm essa mesma. Não é assim que funciona. Jesus. Nós dependemos da graça. Verdade. Creia na graça, creia no sacrifício de Jesus, creia no amor de Deus, mostrando, expressando, glorificando a Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Oh, Deus. Jesus fiel. Glorificado e bendito.